Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do juízo, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevadas até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a partir de novembro vai começar a distribuição nas paróquias do novo missal. É a terceira edição do missal, logo depois do Concílio Vaticano II. Foi feito um trabalho de mais de 20 anos de uma nova tradução para tentar ao máximo chegar perto do original, que é latim. E de fato a tradução ficou muito boa, muito bonita. Alguns padres, a gente já está celebrando algumas missas conforme a solenidade, para o povo também já ir aprendendo isso e escutando. Dentro desse novo missal foi colocado os santos, muitos santos que não tinham antes e que são de devoção muito fortes aqui no Brasil. Quando é de modo geral, então o missal coloca santos, né? Aí você vai lá e cita o santo. Mas conforme o santo é importante para o país ou para a igreja toda, aí sim tem uma liturgia própria. Nesse ritual, então, foram renovadas algumas coisas dos santos, entre elas, o dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro, a gente comemora 2 santos importantes para o Brasil, ou para o mundo todo. São Benedito, o Negro, que a gente celebrou ontem, e Santa Faustina. Então, a CNBB pediu para o Vaticano para que a gente pudesse celebrar os 2 santos, celebrar um no dia 5 e outro no dia 6. Então a festa de Santa Faustina, a partir desse ano, sai do dia 5 aqui no Brasil e passa para o dia 6, que é o que a gente está celebrando hoje. Santa Faustina, ela é apóstola da misericórdia, ela é a secretária da misericórdia. Como a gente sabe, Jesus aparece para ela e vai ensinando coisas da misericórdia. Primeiro assim, é entender que quando Jesus ou Nossa Senhora aparece a um santo, é aquilo que a gente chama de revelação particular. Quando Jesus fala no Evangelho, é revelação pública para todos. A revelação pública é que a gente deve acreditar como matéria de fé, matéria de salvação, ou seja, aquilo que está no Evangelho. Isso é a matéria de salvação. Quando Jesus, por exemplo, institui a festa do Sagrado Coração de Jesus, ele aparece para uma santa, Santa Margarida Maria Alacoque. Então aparece para uma santa. No Evangelho ele falou para todo mundo. Quando há uma aparição a uma santa, a um santo, aquilo que Jesus está falando não pode ser a primeira coisa que a igreja vai ver. Se a pessoa não está mentindo que está vendo Jesus ou Nossa Senhora, a primeira coisa que a igreja vai ver é que se as revelações elas não estão aumentando ou diminuindo aquilo que Jesus falou, porque a regra é o que Jesus falou no Evangelho. Então, por exemplo, se aparecesse alguém falando assim, ó, eu estou vendo Jesus, e Jesus falou para mim que tem 8 sacramentos, pronto, já está fora.
Ah, Jesus falou para mim que são 9 mandamentos, não 10. Bom, está fora, porque está indo contra aquilo que Jesus falou para todo mundo. Entende? Então, quando Jesus, por exemplo, fala do coração de Jesus, sobre o coração dele, isso não é coisa nova, é coisa que já está na Bíblia. Desde lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento, está falando, várias vezes fala-se do coração de Jesus. Quando ele aparece para a santa, ele dá um plus, ele ensina algo a mais do coração dele. E aí que ele pede, por exemplo, o apostolado da oração. O apostolado é algo para ajudar a gente a se santificar. Mas se a pessoa não quiser ser do apostolado, isso não quer dizer que ela vai para o inferno, certo? Mas só que, mesmo não sendo do apostolado, essa pessoa ela tem que acreditar nos mistérios do coração de Jesus, porque os mistérios do coração de Jesus está no Evangelho, certo? A mesma coisa com a misericórdia. Santa Faustina não descobriu a misericórdia de Jesus, já estava no Evangelho, já estava na Bíblia. Jesus aparece a Santa Faustina para ensinar e dar algo a mais do que é a misericórdia. E vale a mesma coisa em relação à fita. Ele fala, olha, quem quiser coloque o quadro da misericórdia, do jeito que ele aparece para Santa Faustina, você sabe, com a túnica branca e com os raios saindo do peito, branco e vermelho. E ele fala, quem tiver essa imagem abençoada e rezar o terço da misericórdia, não sei o que, vai alcançar a misericórdia junto do meu coração. Não é? Muito bem, mas isso não quer dizer que quem não tem o quadro da misericórdia vai para o inferno. O quadro da misericórdia, o terço da misericórdia é para ajudar ainda mais. Agora, é obrigação nossa, porque está no Evangelho, acreditar na misericórdia de Deus. Deu para entender? Então, a devoção ao coração de Jesus, a misericórdia e aquilo que é revelado. No Antigo Testamento, o povo hebreu, o povo do Antigo Testamento, a língua do povo de Jesus era uma língua muito pobre, uma língua arrastada, uma língua que não tem vogal. Pensa só, uma língua que não tem vogal. Tira as vogais do seu nome, só fica consoante. Fala agora para você ver. Assim, um grunhido. É uma língua muito pobre, escrito de lá para cá, do contrário nosso. O livro nosso é assim, né? Você abre assim. O livro deles você abre assim, ó. O contrário. Então, e além de tudo, é uma língua que ela não consegue filosofar. Quando ela vai falar de coisas que a gente não consegue pegar, ela não consegue falar isso. Então, quando a língua de Jesus vai falar de coisas que não se consegue pegar, eles usam de exemplo de coisas que a gente pega. Então, por exemplo, no original tem um salmo que fala que Deus tem nariz comprido. Aí você fica pensando assim, por que Deus é narizudo? Ah, não é? Então eu sou narizudo, então eu estou de boa, já estou no céu já. Não, é porque quer representar a paciência de Deus. A paciência é algo que você não consegue pegar, então eles não conseguem escrever. Então, em vez de colocar paciência, porque eles não têm essa palavra, eles colocam que Deus tem nariz grande. Por quê? Porque quando você faz uma burrada, Deus faz assim, ó. Então haja nariz comprido, não é para Deus fazer isso. Entende? Assim, no Antigo Testamento, misericórdia é uma palavra que não dá para pegar. Então, como que eles traduziram a misericórdia de Deus no Antigo Testamento? Uma palavra hebraica que chama Raamim. Quem é da Aliança e Misericórdia sabe que em Salto existe uma cidade lá para cuidar dos pobres. O padre está começando, que chama cidade Raamim. Raamim significa entranhas. Diferente da nossa mentalidade, quando a gente fala de amor, de misericórdia, a gente pensa em coração. Para o povo hebreu, para o povo do Antigo Testamento,
O coração não é lugar de sentimento. O coração é lugar de decisão. É o que seria o nosso cérebro. O lugar da misericórdia para eles é o lugar, é as entranhas. E de modo especial, o útero feminino. Por que as entranhas? Porque é como se fosse assim. A pessoa ama tanto a outra que chega a dar dor de barriga, que chega a dar dor nas entranhas. Quando isso subiu para o nível de Deus, é colocado assim: Deus os ama como um amor que uma mãe tem pela criança no seu útero. E é por isso que depois vai ter vários textos falando disso, lembra? Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu nunca esquecerei. O seu nome, a sua vida está colada nas minhas entranhas, no meu útero, na minha misericórdia. Quando mudou o Novo Testamento daí foi escrito em grego, daí é o contrário do hebraico. A língua grega é uma língua filosófica, é o contrário do hebraico. É uma língua cheia de rococó, cheia de termos, cheia de... Só a palavra amor, por exemplo, tem 5 palavras para designar amor. Tem as 3 mais comuns, mas aí tem mais 2 aí que as pessoas às vezes esquecem de falar, outro dia pode falar disso. Ela é uma língua cirúrgica, é uma língua assim que dá especificação. Você reparou que tem dia na homilia que o padre fala, olha, essa palavra que está na Bíblia aqui, traduzido, é tal jeito, tal jeito. Por que a gente tem que explicar? Porque o grego é assim. E tanto para o grego como o latim, que depois vai traduzir para o latim, a misericórdia daí tem a ver com o coração. Porque para nós, aqui ocidentais, o lugar de sentimento, de paixão e de misericórdia é o coração. Disso então vai sair a palavra misericórdia. Lembra que no Antigo Testamento é ramin, entranhas. No Novo Testamento é miserere ou misericor, que significa assim: ter o coração do que sofre. A misericórdia no Novo Testamento, ela é diferente de, por exemplo, ter dó. Às vezes você passa, por exemplo, por alguém que está sofrendo e vê o cara, por exemplo, caído na rua. Ai, que dó! Só o dó não faz nada. Só ter dó não faz nada, não move a gente. Quando eu coloco o meu coração no lugar daquela pessoa que está caindo, aí eu faço algo. Quando eu olho para aquela pessoa e penso assim, podia ser meu pai, aí eu faço algo. Isso é que Jesus vai ensinar da misericórdia. É ter o coração daquele que é pequeno, daquele que sofre. Ter o coração de criança, ter o coração do doente, ter o coração do pecador arrependido, ter o coração, você se coloca na posição e na situação dele. E aí você faz algo, aí você se mexe. Jesus então vai ensinar que o primeiro que teve misericórdia foi Deus. Se a gente pudesse resumir, assim de um modo bem esdrúxulo, a gente poderia falar assim, que a misericórdia é tudo aquilo que Deus faz sem precisar de nós. Agora a pergunta é: do que Deus precisa de nós? De nada, é ou não é? Então, no fundo, tudo é misericórdia. Tudo é Deus fazendo sem a gente merecer, sem a gente, sem Deus precisar da gente. Santa Teresinha vai falar, então tudo é misericórdia. Tudo é Deus descendo e tendo um coração como o nosso. A primeira misericórdia que aparece então na Escritura ou na nossa vida é quando Deus nos cria.
Deus precisava da gente. Se você existisse ou não, isso muda algo em Deus? Se você existisse ou não, o mundo deixava de existir? Então, se Deus te criou, Ele te criou por misericórdia. Ele pensou em você. O homem vai e peca. Deus podia ter falado o quê? Olha, eu criei vocês com misericórdia, vocês pecaram, agora se virem. Mas Deus não se cansa de ter misericórdia. Então o que Ele vai fazer? Um segundo passo da misericórdia, que vai ser a nossa salvação, que daí ainda é maior do que a primeira. A misericórdia da salvação ainda é maior do que a misericórdia da criação. O que Ele vai fazer? Ele vai ter tanta misericórdia, tanta dor nas suas entranhas por nós, o coração dele vai estar tão amando cada um de nós, que Ele vai enviar o seu Filho. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A misericórdia de Deus é tamanha, que vai enviar o seu Filho para se rebaixar. Carta aos Filipenses capítulo 2, tem um hino do rebaixamento de Jesus lá. Ele, que era de condição divina, não se apegou a isso, mas se rebaixou, fazendo semelhante a nós, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Mas repara que, para que Ele suba, é preciso que primeiro Ele se rebaixe, Ele tenha misericórdia de nós. E é por isso que o texto bíblico e da liturgia fala que Jesus tem um coração em tudo igual ao nosso, menos no pecado. Ele tem um coração igual ao meu. Igual ao meu não, porque o meu está falhando, não é? Vou tomar um monte de remédio. Mas você entendeu, não é assim? E é por isso que a gente celebra, por exemplo, o coração de Jesus. E é por isso que a gente celebra o coração de Jesus como um lugar da misericórdia. Existe um lugar no corpo de Jesus que a misericórdia é escancarada. Esse lugar é aonde? O coração dele. Aonde, de novo, a gente vê essas duas coisas andando junto, coração de Jesus e misericórdia. O soldado vai lá, rasga o peito de Jesus e saiu sangue e água. Aquilo que os padres da igreja sempre viram como o sangue como Eucaristia e a água como batismo. Os dois maiores sacramentos, todos os sacramentos estão na cruz, mas os dois maiores sacramentos estão no coração dele. Porque o maior sacramento que existe é a Eucaristia. Mas ninguém se salva sem o batismo. Então, sai do coração de Jesus o maior e o mais importante sacramento. Muito bem, existe um lugar da misericórdia de Jesus. Nós, hoje, vivemos tempos difíceis. Tempos que as pessoas se esqueceram da devoção a Deus, da adoração a Deus. Deus, Ele vai buscando o homem a cada dia. Mas o homem não se importou nem com o sacrifício de Jesus, nem com o coração de Jesus, nem com a misericórdia de Jesus. Então Deus chamou uma menina para ser apóstola da misericórdia, para explicar para os homens de modo detalhado o que é a misericórdia dele. E isso foi como um dominó na questão não só teológica, mas até papal, dos papas sobre a misericórdia. A gente vê, por exemplo, João Paulo II
que era o grande devoto da Divina Misericórdia e o grande incentivador da Divina Misericórdia. Quando, numa das aparições que Jesus aparece para Santa Faustina, Jesus diz assim, do quadro, do terço, e que era para pedir para o Papa colocar o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. E que as pessoas deviam fazer a novena da misericórdia começando na sexta-feira santa e terminando no domingo da misericórdia, no segundo domingo. Quem que instituiu essa festa de modo oficial na igreja? O Papa João Paulo II, que era do mesmo país de Santa Faustina, da Polônia. Agora a gente tem o Papa Francisco, que tudo dele é misericórdia. Tudo ele está falando de misericórdia. Tudo aquilo que ele tem escrito sobre misericórdia. Então veja, a devoção da santa desencadeou teologia, devoção e santificação. Jesus, então, para ensinar a misericórdia de modo detalhado nesse tempo de muito perigo para a salvação, chama essa menina que foi batizada como Helena, que depois vai mudar o nome para Faustina como madre. Aos 17 anos, ela já tinha algumas visões de Jesus. E Jesus fala para ela que queria ela madre, como irmã religiosa. Só que os seus pais não queriam. Então ela aproveitou esse não querer dos pais e se acomodou. E aí começou a ir em bailinho, naquela época. Começou em bailinho, em festinha, em ficar com namorico. E simplesmente esqueceu que Jesus tinha aparecido para ela e falado: eu quero você madre, porque Jesus tinha um caminho. Eu vou ensinar misericórdia para essa moça. Até um dia que ela estava no meio do baile e Jesus aparece flagelado e diz assim para ela: até quando você vai me deixar esperando? Até quando, olha que palavra, você vai ser infiel? Aí ela foge de casa. Como o padre falou, os pais não queriam. Ela foge de casa para encontrar um convento. Aí sim começa todo o processo de verdadeira conversão dela. E Jesus então vai sendo o catequista dela. Quando ela vai falar com o seu diretor espiritual, como um bom diretor espiritual, quando alguém vem falar de revelação, que viu São Miguel, que viu Nossa Senhora, que viu, tem que desconfiar. Não é? Por quê? 99% das vezes 98% das vezes é coisa da cabeça. 1% é o demônio que fica colocando coisa na cabeça. E aí tem 1% que pode ser mesmo. Então o diretor foi lá e começou a pedir: fala isso para Jesus, pergunta tal coisa, pergunta tal coisa. E daí foi respondendo coisas que ela não tinha condição de saber. Então ela percebeu, o padre daí percebeu, não, a coisa é séria. Então aí o diretor dela mandou que ela escrevesse, que ela anotasse tudo aquilo que Jesus fosse falando sobre a misericórdia. E daí que nasceu o Diário da Divina Misericórdia. Nesse diário, então, ela vai contar toda a experiência que ela teve com Jesus, e Jesus ensinando e falando. Quando traduziu, nas primeiras vezes, virou uma febre aqui no Brasil o diário, lembra? Talvez muita gente já tenha em casa, mas de uns tempos para cá está esquecidinho, está deixado de lado. E mais do que nunca hoje era a hora da gente retomar essa leitura.
A gente não pode reduzir, por exemplo, a devoção à Divina Misericórdia, aquilo que o Padre falou de toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente não pode reduzir, gente, a devoção à Divina Misericórdia ao quadro. Como o Padre falou, a gente não pode reduzir a devoção ao coração de Jesus à fita. A fita é um símbolo, o quadro é um símbolo. Por isso é necessário que hoje a gente cada vez mais leia e aprenda de Santa Faustina, ou melhor, de Jesus, Santa Faustina como secretária, aquilo que Jesus falou da misericórdia. Porque ao mesmo tempo o demônio joga o seu joio. E tem muita confusão do que é misericórdia. Muita gente pensa, por exemplo, que a misericórdia de Jesus simplesmente não vai dar nada para ninguém. Só que existem nessa catequese, a Santa Faustina, 3 grandes momentos no diário. Uma das primeiras coisas que Jesus mostra a Santa Faustina é o purgatório. E ele vai dizer que é como se fosse uma última tábua da salvação. Quem está no purgatório vai para o céu, só tem uma saída, só tem uma porta no purgatório, a porta de quem vai para o céu, não dá para ir para o inferno. Só que o que Jesus fala ali, que não é fácil o purgatório, que a turma esquece. Os teólogos, por exemplo, São Tomás vai dizer assim que a dor do purgatório é a mesma do inferno. Qual que é a diferença? A diferença é que quem está no purgatório tem a esperança que vai sair. Em Fátima, Nossa Senhora fala que tem almas do purgatório que vão ficar até a segunda vinda. Uma vez morreu um bispo no tempo de Santo Antônio. E aí, numa noite, esse bispo apareceu em sonho a Santo Antônio, falando assim: pelo amor de Deus, pede para o povo rezar por mim, que eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Tanto tempo que eu estou aqui e ninguém se lembra de mim, e ninguém reza por mim, e ninguém pede por mim. E Santo Antônio falou assim: mas senhor bispo, faz 3 dias que a gente enterrou o senhor. O tempo ali é diferente. O tempo ali é uma tomada de consciência dos nossos pecados. Então dói, gente, dói muito. Por isso que o padre sempre fala: se está de mal com alguém, a hora de ajeitar a coisa é aqui. Porque não dá para ir os 2 bicudos no céu. Então vai ter que ajeitar, ou ajeita aqui ou ajeita no purga. Só que no purga é muito mais difícil, porque dói mais, porque você toma consciência do seu pecado. Lá na Divina Comédia, a Divina Comédia é um livro de literatura, mas que tem bastante exemplo, também da Idade Média, que tem bastante exemplo de teologia. É um livro assim, isso aqui não é aparição, isso aqui é literatura. O cara, ele visita o inferno, o céu e o purgatório também. Quando ele visita o purgatório, as almas do purgatório percebem que tem alguém vivo ali. De novo, a literatura, não é aparição. Quando as almas do purgatório percebem que tem alguém vivo, eles vão correndo atrás deles. Eles começam a falar assim: pelo amor de Deus, fala para os meus parentes rezarem para mim. Fala para os meus parentes comungarem por mim. Porque eles viram que essa pessoa está viva, vai voltar lá, e aí vai lá e fala isso. E Santa Faustina, então, ela tem essa visão do purgatório e ela percebe, a primeira coisa é isso: misericórdia. Depois vai falar um monte de misericórdia, como o padre falou, vai ter um monte de lição lá sobre misericórdia. Depois Jesus vai levar ela no inferno, e ali ela vai perceber, ela vai escrever que a grande maioria que está no inferno é porque não acreditou na misericórdia de Jesus. E as almas que mais sofrem foram aquelas que eram de Deus, que eram da igreja
e debocharam da misericórdia. É triste isso. Se você pensar bem, o grande pecado de Judas foi não ter acreditado na misericórdia. Porque veja, em Judas juntou 3 pecados graves: ter vendido Jesus, ter se matado. Mas o pior de todos é ele não ter acreditado na misericórdia. Por que ele se mata? Porque o demônio entra na cabeça dele dizendo assim: o que você fez, nem Jesus te perdoa. Então, o pecado meu é maior do que a misericórdia. Então, o jeito é me matar. Esse é o maior pecado de Judas. Porque se Judas se ajoelha e fala assim: Jesus, perdão, ter perdoado, acabou. O amor que Jesus tinha por Judas era maior do que a burrada que ele fez. Por isso que você, quando vai confessar, você não pode, por exemplo, falar assim: ah, padre, eu confessei tal pecado, mas eu não me sinto perdoado. Toma cuidado que está o cheirinho do pecado de Judas aí. Não é você que se perdoa, é a misericórdia dele. Então, quando você chega e fala: padre, eu fiz isso, o padre fala assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, você acolhe a misericórdia de Deus, ele já me perdoou. O que fica no nosso coração é a ressaca do pecado, não é? A pessoa fez um aborto, ela vai lá, confessou. A misericórdia de Jesus é maior que o aborto. Mas é lógico que você vai sentir, você vai perceber que você foi mãe, que a pessoa foi mãe e matou o filho, não é? Então, a ressaca do pecado permanece, e a gente tem que saber lidar. Mas o perdão está dado. Quando abriu o livrão assim, o demônio abriu o livrão para te acusar e falar: olha, ela fez um aborto, ele mentiu, ele fez isso, fez aquilo outro. Jesus vai falar: opa, peraí, ele já confessou, a minha misericórdia já pagou isso, eu já paguei isso para ele. Percebe então que por isso que Santa Faustina vai falar que as pessoas que não acreditaram na misericórdia, as pessoas que debocharam da misericórdia, por exemplo, muita gente, como o padre falou, acha que no final Deus vai perdoar tudo e vai ficar tudo por isso mesmo. E não, gente, isso é uma falsa misericórdia. Isso é a misericórdia do Paraguai, da China, sabe? É coisa do demônio. O demônio, ele mascara as coisas. Se você lembrar da pecadora, lembra que a turma queria apedrejá-la? A misericórdia ali não é simplesmente um ato solto de Jesus. Não é simplesmente como se fosse ponto negativo e ponto... Lembra na escola? Você tirava um ponto negativo. Daí você ia chorar lá para a professora: ah, professor, tira meu ponto negativo, não sei o que. A professora pegava e apagava. Pronto, só apagou, pronto. Não, não é assim. Para que ela não fosse apedrejado, alguém tinha que morrer no lugar. Então o que aconteceu ali naquele ato? É Jesus falando assim: ó, viu, você pode ir embora. Quem vai morrer sou eu. Percebe? Não foi um ato ponto positivo, ponto negativo, teve um preço. Quando você vem confessar, se fosse o Antigo Testamento ainda, a hora que o padre fala: você está arrependido? Tô. O padre não ia falar: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho. O padre ia falar assim: agora vai lá no fundo da capela, que a pastoral do apedrejamento vai te apedrejar. Tá bom? Aí depois você pode ir embora. Por que você não é apedrejado? Porque Jesus fala assim: daqui para mim, eu vou morrer no seu lugar. Percebe então que tem um preço isso. No final da vida, já ela vai morrer com 33 anos. Olha, nada é à toa, não é? Vai morrer com a idade de Jesus. Mas ela vai sofrer muito, né? Sofrer perseguição das madres, como todo santo. Das madres, vai muitas dores no corpo, muita enfermidade. E aí sim Deus vai mostrar para ela o céu.
E aí vai ser falado também da misericórdia do céu, que ninguém aqui é digno. Você, com a graça de Deus, vai para o céu se você for fiel a Deus, mas não é porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. Pensa assim, vamos supor que você nunca tivesse pecado na sua vida, que você vivesse só para rezar, que você chorasse sangue de amor por Jesus. Será que isso obriga Deus a te levar para o céu? Não, lembra que o padre falou? Que Deus não precisa de nós. Tudo aquilo que Ele faz por nós e a gente não merece, ou Ele não precisa de nós, se chama misericórdia. Então nós vamos para o céu por causa da sua misericórdia. A gente vai participar da vida de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus, por causa da misericórdia dEle. E é por isso que a gente precisa cada vez mais ler, viver, entender o terço da misericórdia, o quadro da misericórdia, mas acima de tudo o diário da misericórdia. Porque é de fato uma aparição para a gente aguentar os finais dos tempos. De modo que, se você de fato entender isso, você vai perceber que tudo no fundo é misericórdia de Deus. Até mesmo o seu sofrimento, as suas dores, as suas humilhações, as graças que Deus dá, tudo é um jeito de Deus te amar. Entender a misericórdia de Deus, por exemplo, é parar de reclamar da vida, é parar de se comparar com as pessoas, é parar de murmurar. Entender a misericórdia de Deus é perceber as graças que Deus nos dá: a vida, a saúde, o trabalho, a família, os filhos, o marido, a esposa, até mesmo o esposo e a esposa que nos dá trabalho. Para terminar, o Padre Pio, a gente acabou de celebrar, não foi? O Padre Pio, você sabe, ele ficou muito perseguido. Havia uma turma dentro da igreja que falava que ele inventou aquelas feridas lá, que ele se cortava. Outros falavam, não, ele não se corta, mas é coisa da cabeça dele, é algo parapsicológico, é da cabeça dele. Então designaram um cardeal para testar Padre Pio. Mas esse cardeal não testou Padre Pio durante 15 dias, testou Padre Pio durante 10 anos. Ele não acreditou no Padre Pio nesses 10 anos. E uma das coisas que ele fez é fazer com que o Padre Pio parasse de celebrar a missa. Você já pensou a dor que era para o Padre Pio ficar sem celebrar a missa? Quando o cardeal pede perdão para o Padre Pio e viu que era verdade e deixou o Padre Pio celebrar de volta, o Padre Pio agradeceu o cardeal, porque ele disse assim que o cardeal era um sinal da misericórdia de Deus na vida dele. O cardeal foi um instrumento, como se fosse um apontador de lápis, para que ele se santificasse. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Santa Mônica, a gente pensa assim: por que que Deus não converteu Santo Agostinho no primeiro dia que ela rezou? Por que que Deus demorou 30 anos para converter Santo Agostinho? Porque Mônica precisava ser convertida também. O lápis foi afiado. Tudo é misericórdia de Deus, gente. Tudo, absolutamente tudo. Quando, diante daquilo que você estiver passando, você fala: Senhor, eu creio que a sua misericórdia está presente nesse momento de alegria, de tristeza, de conquista, de humilhação, de dor que eu estou vivendo. Acreditar na misericórdia é a tábua da nossa salvação. Sentados ainda, canto das oferendas.